Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que é concordância verbal, um tema muito cobrado nas escolas, muito cobrado em vestibulares e sem mais enrolação, bora começar. Concordância verbal é a concordância que se faz entre o verbo e o sujeito, lembrando que esse sujeito pode ser simples ou composto. E aí nós temos o nosso querido aluno aqui, o Cleiton, e ele tem uma pergunta para fazer. Mas professor, qual que é a diferença entre sujeito simples e sujeito composto? Cleiton, é o seguinte. Sujeito simples, ele tem apenas um núcleo, enquanto sujeito composto, ele vai ter dois ou mais núcleos. Por exemplo, brincam na areia as pequenas crianças da cidade. É um sujeito simples ou composto? Simples, porque tem apenas um núcleo. Ah, professor, mas ele está no plural. Ele está no plural, mas é apenas um núcleo. Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Os gatos comem ração. Os gatos, sujeito simples, porque é apenas um núcleo. Agora, se eu falar os gatos e os cachorros comem ração, aí eu tenho um sujeito composto, ok? Quando você for fazer uma análise verbal, uma análise das orações, a gramatical, sempre começa pelo verbo. Vamos começar aqui então, ó. Brincam na areia as pequenas crianças da cidade. Quem brincam? As pequenas crianças da cidade. Então, as pequenas crianças da cidade é o nosso sujeito. Beleza? Se são as pequenas, o verbo vai ficar também na terceira pessoa do plural. As pequenas crianças brincam. Então, o verbo concorda em número e pessoa. Ok? Eu só sei comer. Sei. Quem sabe? Eu. Então, eu aqui é o sujeito. Lembrando que quando o sujeito é simples, ele sempre vai concordar com o verbo sempre vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Ok? Independentemente se o verbo está deslocado, ou seja, é comum primeiro na ordem direta que eu tenho o sujeito e depois o verbo, não é? Agora eu tenho a ordem indireta, onde eu posso colocar, como nessa frase aqui, o verbo primeiro e o sujeito depois. Então, quando o sujeito é simples, mesmo nesses casos, ele vai concordar normalmente. Mas, professor, e se o sujeito for composto? O que acontece? Muda alguma coisa? Muda algumas questõezinhas sim, tá bom? Se o sujeito for composto, eu tenho dois casos. Eu tenho um caso em que o sujeito composto fica antes do verbo, e eu tenho um caso em que o sujeito composto fica depois do verbo. Se o sujeito composto estiver antes do verbo, ele sempre vai ficar no plural. Então, beleza. Pedro e Lucas fugiam do cachorro. Fugiam. Quem fugia? Pedro e Lucas. Então, eu sei que Pedro e Lucas aqui é um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. E o verbo fica também no plural. Ele concorda com o sujeito. Beleza. Agora, tem alguns casos, algumas exceções. Vamos ver a primeira exceção aqui, ó. Ainda que seja um sujeito composto e ele estiver antes do verbo, se os núcleos forem sinônimos, né, ele pode acontecer de ficar ou no singular ou no plural. Como assim, professor? Sinônimo. O que é sinônimo? São palavras que têm um significado semelhante. Por exemplo, paz e tranquilidade. Paz não tem o mesmo sentido ou um sentido bem parecido, próximo de tranquilidade? Quem tem tranquilidade tem paz. Quem tem paz tem tranquilidade. Eu posso colocar o verbo ou no singular ou no plural. A paz e a tranquilidade reinava, ou a paz e a tranquilidade reinavam. Os dois estão corretos. As duas formas estão corretas. Tem o segundo caso agora. Se eu tenho um sujeito composto e eu tenho uma enumeração gradativa, meu Deus, o que é isso? Enumeração gradativa é quando eu tenho palavras que elas vão gerando uma certa sequência. Por exemplo, eu posso falar assim, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A angústia, a inquietação e o desespero. Então você vê que é uma gradação, uma coisa que vai fazendo uma sequência cada vez mais forte. A angústia, a inquietação e o desespero o dominou. Ou eu posso falar, a angústia, a inquietação e o desespero o dominaram. Eu posso falar os dois também. Perfeito? Beleza. Agora o sujeito composto, quando o sujeito composto está
após o verbo, ele pode ficar no plural ou ele pode concordar com o elemento mais próximo. Vamos ver o exemplo agora. Comeu pão o pai, a mãe, o filho e o cachorro. Todos eles estavam comendo pão. Quem comeu pão? O pai, a mãe, o filho e o cachorro. O pai, a mãe, o filho e o cachorro, ele é o meu sujeito. Ele é um sujeito simples ou composto? Sujeito composto, porque eu tenho mais de 2 núcleos. Então, tudo isso aqui, ó, o pai, a mãe, o filho, o cachorro, tudo isso aqui é o sujeito da minha frase. Eu posso falar tanto comeu pão, o pai, a mãe, o filho e o cachorro, concordando comeu com o termo mais próximo, que é o pai, ou posso concordar com todos os elementos. Comeram pão, o pai, a mãe, o filho e o cachorro. Da mesma forma, comeram pizza, a família e o genro. Porque genro não é família, né? Então, comeram pão, comeram pizza, a família e o genro. Nesse caso, eu posso falar comeu pizza, a família e o genro? Posso falar também, porque o meu sujeito, que é a família e o genro, ele está depois do verbo. E se o sujeito composto estiver depois do verbo, então o verbo pode ficar concordando ou com o primeiro termo ou com todos os termos. Beleza? Tranquilo? Fácil? Próximo exemplo. Jogaram videogame as meninas e o menino. Nesse caso, jogaram videogame as meninas e o menino é obrigatório por quê? Porque o primeiro termo ele já está no plural, não é? As meninas. Se o primeiro termo já está no plural, então é obrigatório que o verbo esteja no plural. Perfeito? Isso aí, galera, estamos ficando por aqui. E se você gostou se você gostou do like, deixa um vídeo aí. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like. Siga-nos no Instagram, _passe na prova. Lá, caso você tenha alguma dúvida em relação ao conteúdo da sua escola, o que você queira aprender, você pode enviar no nosso chat uma mensagem. Nós faremos um vídeo para você falando sobre essa dúvida. Também se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Fique na paz e espere os próximos vídeos.